Vamos agora a gente resolver a terceira questão da prova da segunda fase do ITA 2023. Se você perder alguma questão anterior, confere a playlist do canal que estão todas resolvidas lá. Então vamos lá, gente, uma questão muito direta, resolver uma inequação logarítmica aqui, né? Eu tenho que log na base 2 elevado a x de uma coisa maior que log na base 2 elevado a x de outra coisa. Beleza. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui são as condições de existência, né? Então vamos escrever aqui condição de existência, né? Nós temos duas, porque olha só, eu tenho que o x ele aparece na base e no logaritmando. Então, condição de existência vai ficar o quê? A primeira é que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, 2 elevado a menos x tem que ser maior que zero. Isso é sempre verdade, porque é uma exponencial, exponencial pura é sempre maior que zero, então nem vou considerar ela aqui, mas isso tem que ser diferente de 1. Então, o x tem que ser diferente de zero, tudo bem? 2 elevado a zero daria 1, então isso não pode acontecer. Ok, a segunda é que essa expressão que está aqui dentro tem que ser positiva, ou seja, menos raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x mais menos 3, isso aqui tem que ser maior do que zero. Bom, se eu multiplicar por menos 1, esse cara vai sumir e aqui vai aparecer que tem que ser menor do que zero. Então, eu posso falar que isso aqui tem que ser menor do que zero e esse menos aqui vai embora. Bom, para uma raiz cúbica ser negativa, o que está lá dentro tem que ser negativo. Então, eu preciso que x ao quadrado mais 2x menos 3 seja menor do que zero. Bom, gente, por soma e produto, a gente sabe que se a soma das raízes é menos 2 e o produto é menos 3, essas raízes vão ser 1 e menos 3. Ou seja, isso aqui é uma parábola. Esse negócio é uma parábola aqui assim, que está com o eixo x aqui. E as raízes são 1 e menos 3. Então aqui está o menos 3 e aqui está 1. Ou seja, se eu preciso que seja negativo, eu preciso que o x esteja nesse intervalo, não é? Ou seja, nós temos aqui que menos 3 tem que ser menor do que x e menor do que 1. Tudo bem? Bom, isso já são as nossas condições definidas, sendo que aqui o x não pode ser zero, né? Então aqui x diferente de zero. Agora a gente começa a resolver o problema, né? E aí nós temos o seguinte, gente. Quando tem uma inequação logarítmica, a gente tem que olhar para a base, tudo bem? E a base 2 elevado a menos x, ela é o seguinte. Eu tenho que, vamos fazer o seguinte, começando agora o problema mesmo. 2 elevado a menos x, isso aqui é maior do que 1 se o nosso x for negativo. Isso aqui está entre 0 e 1, 2 elevado a x, 2 elevado a x menor que 0, menor do que 1, se o nosso x for maior do que 1. Essa função, né, gente, ela é isso aqui, ela é decrescente, ela faz esse caráter aqui, a mesma coisa que 1 meio elevado a x, né? Então, olha só, aqui é exatamente o 1, né, que é quando o x for 0. Quando o x for positivo, você vai ser menor do que 1. Quando o x for negativo, você vai ser maior do que 1. Então, é isso que a gente tem mesmo, tudo bem? Ok, e aqui não é x maior do que 1, não, é x maior do que 0, perdão. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Bom, se essa expressão ela é maior do que 1 para x negativo, então a gente tem o seguinte, olha só. Caso 1, vamos fazer assim, ó. Caso 1, x menor do que 0. Então aqui só me interessam soluções negativas de x. Para as soluções negativas, eu sei que essa expressão é maior do que 1, então eu posso comparar direto, que se isso é maior do que isso, então o que está lá dentro também é maior, tudo bem? Ou seja, eu tenho o seguinte, log na base 2 elevado a menos x de menos raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui é maior do que o log na base 2 elevado a menos x de raiz cúbica de 3. Se isso é maior do que isso, então os argumentos seguem essa regra também. Ou seja, eu tenho que menos raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3 tem que ser maior do que raiz cúbica de menos 3. Tudo bem? Ó, raiz cúbica de 3. Eu posso, para fazer uma comparação direta, enfiar esse sinal de menos lá para dentro, não faz diferença, tá? Porque a raiz cúbica é uma função ímpar, né? Então eu posso jogar o sinal lá para dentro que não tem problema. Então vai ficar o seguinte, posso falar aqui, menos x ao quadrado menos 2x mais 3, multiplicando tudo por menos 1, né? Tem que ser maior do que 3, tudo bem? Daqui esse 3 vai cortar, né? Posso sumir com ele aqui.
e eu vou ter que menos x ao quadrado menos 2x é maior do que zero. Ou seja, eu posso falar que x ao quadrado mais 2x tem que ser menor do que zero, tudo bem? Daqui eu concluo que as raízes são 0 e menos 2. Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu preciso que o x esteja entre as raízes. Ou seja, eu preciso que menos 2 seja menor do que x, menor do que zero. Tudo bem? É uma solução válida, porque o x é negativo, está dentro da minha condição de existência. Ótimo. Agora, o segundo caso é o quê, né? Vou fazer em outra cor aqui, vamos botar em azul. Caso 2. Nós temos que, agora, o x ele é maior do que zero. Então, se x é maior do que zero, eu concluo que 0 é menor do que 2 elevado a menos x, que é menor do que 1. Eu vou até botar isso na solução de cima também, para ficar mais completo, né? Que a gente conclui que 2 elevado a x é maior do que 1. Beleza. Então, nós temos o seguinte. Se essa expressão é maior do que essa, já vamos copiar ela aqui para ficar mais direto. Não deu problema, vamos fazer de novo. Copiando ela aqui embaixo e mudando a cor. Quando a base está entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Então, isso agora tem que ser menor do que isso. Então, eu preciso que menos raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3, isso agora vai ter que ser menor do que raiz cúbica de 3. Ou seja, eu posso, de novo, jogar o sinal de menos lá para dentro e comparar os caras diretamente. Então, agora eu tenho o seguinte, menos x ao quadrado mais 2x, aliás, menos 2x, menos 2x, mais 3, certo? Aqui é mais 3 mesmo, estou só confirmando, não vou fazer nada errado. Menos 3 vai virar mais 3, isso. Então, mais 3, isso aqui tem que ser menor do que 3, certo? Beleza. Então, a gente conclui o seguinte, que menos x ao quadrado menos 2x tem que ser menor do que zero. Multiplicando por menos 1, a gente tem que x ao quadrado mais 2x tem que ser maior do que zero. Como as raízes são aqui as mesmas, né? Eu preciso que o x agora seja ou menor do que menos 2 ou maior do que zero. Então, daqui a gente conclui que x tem que ser menor do que menos 2 ou x seja maior do que zero. E aí, gente, o que acontece? A gente está considerando x's positivos, né? Então, essa solução aqui, menor do que menos 2, ela está descartada, tudo bem? Então, quais que são as nossas respostas, né? Eu tenho aqui, finalmente, que x tem que ser maior do que zero e que x tem que ser menor do que zero e maior do que menos 2. Então, x menor do que zero, então 0 maior do que x, maior do que menos 2. Só que pela nossa condição de existência, a gente precisa que o x esteja seja menor do que 1, certo? Ou seja, essa solução aqui, que o x tem que ser maior do que 0, ela está limitada, né? Ou seja, daqui eu concluo que 1 tem que ser maior do que x e maior do que 0. Como esses dois intervalos aqui são totalmente separados, né, a gente faz a união deles. Ou seja, solução final, a gente tem que x pertence a quais intervalos? 0, 1, união com menos 2, 0. Tudo bem? Essa aqui é a nossa resposta. Então é uma questão grande, né, que a gente tem que ter alguns cuidados. Sempre a gente começa pela condição de existência. Se você não faz isso aqui, você erra a questão com certeza, principalmente na prova de segunda fase, isso vai ser relevante, porque ela tem que limitar as nossas soluções. Aqui a gente viu que o x não pode ser 0, que tem que estar nesse intervalo. Aí a gente analisa o primeiro caso, né, que essa base ela vai ser maior do que 1 para alguns valores de x e entre 0 e 1 para outros valores de x. E como a gente está tratando de uma inequação, a base ser maior ou menor do que 1 faz diferença, tudo bem? Então a gente divide aqui em dois casos, depois é só fazer uma análise bem direta, né? Um Bhaskarazinho simples para você resolver as equações de segundo grau aqui. Tudo bem, gente? Então nossa resposta, o x pertence a esses dois intervalos.